Boa noite a todos. Neste vídeo, nós iremos conversar a respeito do dimensionamento de dentes de engrenagens, seguindo o procedimento descrito pela Associação Norte-Americana de Fabricação de Engrenagens, em inglês, AGMA. Muito bem. Nos projetos de engrenagens, a principal causa de falha nos engrenamentos é a falha de um ou mais dentes devido à combinação dos esforços de flexão e desgaste da superfície de contato. Primeiramente, iremos falar a respeito da tensão de flexão atuante nos dentes da engrenagem e como o procedimento da AGMA sugere para avaliar sua resistência. À esquerda do quadro, nós podemos observar que a tensão de flexão atuante nos dentes é dada em função da carga tangencial, da largura de face e do passo diametral transversal, quando trabalhamos com unidades habituais americanas. Conhecidas as grandezas que são usadas para o cálculo da tensão atuante, podemos compará-la ao limite de resistência à flexão dos dentes de engrenagem, como mostrado na equação à direita do quadro. Da forma como esta equação está escrita, podemos afirmar somente que o valor da tensão de flexão admissível está exclusivamente associado com a dureza e o grau do material da engrenagem, através de modelos obtidos por regressão linear. Todas as outras variáveis dessas duas equações estão definidas como fatores e coeficientes associados a características geométricas superficiais de contato e dinâmicas do par de engrenagem, como será visto a seguir. Mais uma vez, começamos pela equação da tensão de flexão atuando sobre o dente. Já sabemos que a carga tangencial, o passo diametral transversal e a largura de face são conhecidos pelo dimensionamento do projetista. São utilizados os demais fatores para fornecer uma representação mais realística aos esforços atuantes no dente de engrenagem. O fator de sobrecarga, K0, está presente para amenizar as influências advindas de outras fontes de esforços além da carga tangencial, como vibrações torsionais oriundas da explosão dos cilindros de um motor de combustão interna ou desvios do torque médio transmitido pelo eixo em reações a acionadores de bombas ou pistões. O segundo fator presente no cálculo da tensão de flexão atuante é o chamado fator dinâmico. A importância deste fator foi observada ainda no século XIX, quando verificou-se que a integridade dos dentes era reduzida de maneira inversamente proporcional à velocidade de rotação e, portanto, à velocidade tangencial do par de engrenagens. Esses efeitos dinâmicos foram equacionados posteriormente para diversas combinações de materiais de pinhão e coroa. O fator seguinte está relacionado à distribuição não uniforme das propriedades mecânicas ao longo de todo o volume do dente, refletidos principalmente em dimensões e, portanto, tamanhos maiores. Esse fator é calculado a partir de relações empíricas entre o diâmetro da engrenagem, a altura do dente, a razão entre esses dois, entre outros, como a área do padrão de tensão. Da maneira como é escrito atualmente, o fator de tamanho deve ser sempre igual ou maior do que 1. Além desses três termos, ainda o fator de distribuição de carga, o fator de espessura de aro e o fator geométrico de resistência à flexão. O fator de espessura de aro é relevante quando a espessura do aro não é suficiente para suportar completamente a raiz do dente, gerando um acúmulo de tensão e sujeitando assim uma falha por fadiga sob flexão do aro de engrenagem ao invés do filete do dente. Quanto ao fator de distribuição de carga, este é utilizado para representar quando não há um alinhamento perfeito, concêntrico, entre os eixos longitudinais dos mancais e da engrenagem, onde acaba existindo uma inclinação global da engrenagem, afetando o modo como a carga é distribuída ao longo da linha de contato. Este fator é calculado pelo fator de distribuição de carga de face, e seus valores estão associados à largura de face, ao diâmetro primitivo, à razão de afastamento dos mancais, presença de coroamento ou não, e ao modo como o engrenamento é ajustado. O último dos fatores associados à correção da tensão atuante de flexão é o fator geométrico de resistência à flexão. Este fator é uma função de uma versão modificada do fator de forma de Lewis,
da concentração de tensão e fadiga e da razão de compartilhamento de carga no dente. O valor desse fator é obtido através de relações associadas ao ângulo de pressão, que pode ser consultados em gráficos e nomogramas. Agora, passando para os fatores associados à correção do limite de resistência à flexão dos dentes de engrenagem, novamente, nas unidades habituais americanas, temos 4 deles: o fator associado à ciclagem da tensão em flexão, o fator associado à temperatura, o fator associado à confiabilidade e, por último, o fator de segurança AGMA. Conforme foi descrito anteriormente, as únicas informações associadas ao limite de resistência em flexão vindas do material são obtidas pelos modelos de regressão associados com a dureza Brinell e o grau de engrenagem. Porém, aquelas retas foram obtidas com um limite de 10 milhões de ciclos em mente, e o fator de enciclagem de tensão se faz presente para modificar essa condição. Para valores maiores do que 10 milhões de ciclos, influências externas, tais como a velocidade do ciclo primitivo, o grau de limpeza do material das engrenagens, tensões residuais e ductilidade do material, passam a ser significativas, e o fator de ciclagem de tensão assume valores menores do que a unidade. Quanto ao fator de temperatura, este é mantido constante até temperaturas dentro do limite de 250 graus Fahrenheit ou 120 graus Celsius. Se a condição de operação do par de engrenagens for em temperatura superior a essa marca, o fator de temperatura deve ser avaliado com um valor maior do que 1, com o objetivo de minorar o limite de resistência em flexão. Além desses dois, existe o fator de confiabilidade. O valor do limite de resistência, em função da dureza e do grau das engrenagens, foi estabelecido com um nível de confiabilidade pré-estabelecido de 99%. Para valores diferentes desse, o fator de confiabilidade deve ser empregado para corrigir a estimativa daqueles limites. Por último, o fator de segurança AGMA, de resguardo contra a falha por fadiga em flexão, é dado pela razão entre o limite de resistência à flexão corrigido com os fatores anteriores e a tensão de flexão atuante descrita anteriormente. O fator de segurança AGMA proporciona ao projetista um parâmetro para julgar a condição do projeto frente aos esforços de flexão e de contato atuante. Voltando para o cálculo das tensões, agora atentos para o cálculo da tensão de contato superficial ou desgaste, temos que a tensão atuante que efetivamente causaria os efeitos de crateramento em unidades habituais americanas é escrita em função da carga tangencial, do diâmetro primitivo, da largura de face e das propriedades elásticas dos materiais do par de engrenagens, módulo de Young e coeficiente de Poisson, aplicadas na teoria de contato de Hertz e representadas pelo coeficiente elástico. Para se representar mais fielmente as condições reais do contato, estão novamente presentes o fator de sobrecarga, o fator dinâmico, o fator de tamanho e o fator de distribuição de carga, que mantêm as mesmas características descritas para a correção da tensão de flexão. Por outro lado, são acrescidos à equação de tensão no contato um fator de condição superficial e outro fator geométrico, este associado à resistência ao crateramento. De maneira análoga ao fator geométrico para a tensão de flexão, o fator geométrico da resistência ao crateramento é aplicado para refletir as características geométricas do perfil do dente, inspirado pela mesma proposta que o fator de forma de Lewis. O fator geométrico para a tensão de contato está em função da razão do compartilhamento de carga e da razão das velocidades de pinhão e coroa. Além disso, é importante considerar a razão de contato de face, que é nulo para engrenagens cilíndricas de dentes retos e maior que 1 para engrenagens helicoidais convencionais, que não possuem baixa razão de contato. O último fator considerado no cálculo da tensão de desgaste é o fator de condição superficial. Aplicado para melhor estabelecer a resistência ao crateramento, é dependente do acabamento superficial devido aos processos de usinagem ou polimento, tensões residuais na superfície e efeitos plásticos advindos do encruamento por trabalho desenvolvido ao longo do uso.
Este fator deve ser estabelecido pelo projetista de forma a compensar efeitos desse tipo que prejudicam o desempenho. Seu valor está compreendido entre a unidade, quando não se possuem informações desse efeito, e valores maiores que 1, de modo a majorar a estimativa da tensão associada ao desgaste. Bem, passamos agora para o estudo da resistência de contato, ou tensão de contato admissível. Analogamente à resistência, a flexão, a tensão de contato admissível parte de valores calculados em função da dureza Brinell, do material de fabricação da engrenagem e do grau relativo aos procedimentos metalúrgicos e de controle de qualidade exigidos. Como foi visto anteriormente, esses valores obtidos das equações das retas assumem comportamentos pré-estabelecidos para a vida útil, confiabilidade e tratamentos superficiais das engrenagens. Com o objetivo de generalizar essa formulação, fazemos o uso de alguns fatores para a correção ou ajuste dessas hipóteses. São eles o fator de ciclagem de tensão na vida, o fator de razão de dureza para a resistência ao crateramento, os fatores de temperatura e de confiabilidade e o fator de segurança AGMA para a condição de contato superficial. Por último, mas não menos importante, precisamos falar a respeito do fator de segurança AGMA com relação à resistência ao desgaste ou ao crateramento. Também, como foi visto para o caso da flexão, o fator de segurança AGMA permite ao projetista avaliar comparativamente o quanto de tensão atuante sobre os dentes da engrenagem está próxima ao limite de resistência corrigido para esse tipo de falha. Neste aspecto, convém estabelecer que os fatores de segurança AGMA para a resistência à flexão e ao desgaste devem ser avaliados com cautela. Como podemos ver, a tensão atuante de flexão é uma função linear da carga tangente aplicada sobre o dente, isto é, a razão entre tensão atuante e admissível varia linearmente com a força tangente aplicada. Por outro lado, preste atenção que a tensão de desgaste ou de contato na superfície é escrita como uma função de raiz quadrática da força tangente aplicada, o que consiste de uma relação não linear. Desse modo, para se avaliar mais corretamente a razão entre tensão atuante e admissível, ou seja, o fator de segurança AGMA associado ao desgaste, precisamos considerar essa razão ao quadrado, para perceber os efeitos da carga de maneira mais proporcional. Dessa forma, uma comparação mais coesa entre os fatores AGMA de flexão e de contato é possível, habilitando o projetista a julgar melhor qual fenômeno é governante para o sucesso dos seus pares de engrenagem projetados.